JB, nunca se ouviu falar tanto sobre problemas psicológicos e transtornos de saúde mental. Não adianta fugir do assunto. O importante é esclarecer o máximo possível. Para isso, hoje eu estou olhos nos olhos com um médico psiquiatra e psicoterapeuta que vive o seu dia a dia há anos envolvido com esses males. Falo do Dr. Luiz Fernando Castelo Branco Rabelo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito prazer de estar aqui conversando consigo, podendo esclarecer ao seu público, ao público do JB, que é um programa que atinge principalmente a nossa região toda. E estamos aqui para tentarmos mostrar o cotidiano, talvez um dia a dia, uma orientação preliminar para os núcleos familiares, para as pessoas, quanto a essa grave problema que hoje está aí atingindo uma população mundial. E eu quero deixar bem claro aos nossos telespectadores, amigos que estão toda semana, todos os dias aqui conosco no programa, que são pinceladas, que é uma orientação, porque é claro que os assuntos são bem... tem bastante coisa e o tempo não nos permite a tudo, claro, mas são pinceladas valiosíssimas que eu tenho certeza e quero esclarecer isso aos nossos telespectadores. E eu queria começar perguntando para você, Rabelo, o seguinte: essa questão que eu falei, que nunca se ouviu falar tanto nessas coisas de depressão, esquizofrenia, surtos, ansiedade, transtornos, etc. Na sua opinião, você acha que o número de pessoas assim tem aumentado mesmo? Ou as mídias, as redes sociais hoje estão mais transparentes? Qual das duas hipóteses? Bem, o número tem aumentado muito. Hoje as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, o quadro depressivo já é uma segunda patologia que mais causa incapacidade, seja ela social, laborativa, estrutural, e só perde hoje para as doenças coronarianas. Nossa. Então elas atingem hoje uma faixa muito grande, certo? De milhões de pessoas no mundo, pela sua impotência ou pela incapacidade que a depressão vai ocasionando, certo? E ela é uma prevalência muito grande, é uma prevalência de 7,2% na população mundial. Nossa, assustador. Então, vamos dizer assim, em pequenos números, 1/5 da população mundial assustador. Está hoje com esses transtornos depressivos, que tem várias nuances, certo? E tem a grande diferença, certo? Do que seria, às vezes, o normal que a gente tem, que seria, às vezes, entre a tristeza e a alegria, que às vezes vão nos dando o colorido da nossa vida, e isso é normal. Então, às vezes, a depressão não é uma tristeza. Depressão interessante. Eu queria começar a conversar assim, exatamente, primeiro sobre a depressão, porque hoje é enorme, né, como o senhor está dizendo, e eu lhe pergunto, ela é hereditária? Olha, existem fatores que são desencadeantes e são predisposição. Sim. Hoje, segundo, existem as hereditárias, existem aquelas predisposições que são mais os transtornos depressivos bipolares, que tem os núcleos familiares, que tem vários já pessoas na família com esse quadro nosológico. O senhor falando ainda da depressão. Da depressão ou mesmo dos acometimentos da saúde mental. Entendi. Agora sim, por exemplo, falando só da depressão, tem como
nós percebermos se aquela pessoa está depressiva, sim, ela manda sinal? Sim, a primeira grande característica do quadro depressivo é a pessoa perder o prazer pelas coisas. Ela perde o colorido da vida. Ela tem uma coisa, em termos médicos, se chama anedonia. Eu perco o prazer de fazer as coisas que eram meu cotidiano. Perdão, mas todas, sem querer lhe interrompendo, todos os casos de depressão têm uma causa, ou às vezes a pessoa se sente assim, está deprimido, não tem vontade de fazer nada, de sair de casa nem nada, e não sabe nenhum motivo. Tem os fatores estressores, certo? Sim. Tem os fatores estressores que vão desencadear isso, e tem os fatores também químicos, fisiológicos, certo? Que hoje em dia, certo, são alterações dos neurotransmissores, certo? Seriam as alterações, então, de um neurotransmissor hoje, que é bastante conhecido, que se chama serotonina. Sim. Que ele atua na fenda dos neurônios, na fenda sináptica do neurônio, fazendo assim a neurotransmissão dos nossos instintos, dos nossos estímulos, fazendo então as respostas, não? Se eu tenho um estímulo, eu tenho que ter uma resposta, e essa resposta vai no meu cérebro, vai lá na minha memória, nas minhas vivências, nas minhas experiências, para que eu possa responder isso à normalidade. Entendi. Então eu tenho que pensar. Agora, quando eu tenho várias ameaças ao mesmo tempo, eu posso começar a me desestruturar e não saber responder, certo? Ou entrar até num estado, como eu estava falando, então, voltando da depressão, que é a perda do prazer, mas porém a falta de energia também. A pessoa perde toda a energia, é uma fadiga crônica, ela vem associados a um conjunto de sintomas e sinais, não é só uma coisa localizada, entendi, certo? Vai havendo um conjunto. Entendi. Então a pessoa com essa perda de energia, com sentimentos de culpa, de inutilidade, de que tudo é o outro que é o melhor, que nada dele está bom. Entendi. Então ele vai criando a baixa autoestima, vai perdendo o prazer de cuidar de si, vai perdendo a sociabilidade, vai havendo um isolamento, certo? Sim, sim. E vai também gerando distúrbios psicossomáticos ou distúrbios somáticos. Vai havendo a perda significativa de apetite, a perda muito significativa da qualidade de sono. As pessoas começam a ter as insônias ou terminais, que são as mais comuns, acorda despertar precoce e não consegue mais dormir, então não recarregam as suas energias, certo? Ou também começa a existir a questão, o mais normal é a pessoa perder o apetite, mas também ela pode ter um apetite exagerado como uma forma de compensação das suas perdas, dos seus carinhos. Interessante mesmo. E também ela vai perdendo a libido, as emoções de relacionamento, e isso vai gerando não só um prejuízo a ele, mas todas as pessoas que estão em volta de si, né? O núcleo familiar, o núcleo do trabalho, e também começa a ter uma coisa muito importante, que são as alterações que nós chamamos de cognição, que é atenção, memória, certa abstração para seguir regras ou seguir algumas normas, certo? Sim. E começa a ter então essa capacidade reduzida. Entendi. Agora, há pouco o senhor falou alguma coisa sobre bipolaridade. Senhor, como reconhecer se a pessoa que conhecemos, que está ao nosso lado, é bipolar? Qual é a maior característica? Bem, vamos colocar o seguinte. A bipolaridade, ela é subdividida em dois tipos. O bipolar 1, onde as pessoas só estão com esses núcleos depressivos. Interessante. Certo? E o bipolar 2, que são os opostos, não?
existe uma fase da euforia, da mania, da grandeza, dos sem limites, dos gastos excessivos, das compras desnecessárias, certo? Da pessoa se sentir poderosa, se sentir às vezes rica, se sentir um monte de atividades que não são atribuídas realmente. Esse é o quadro maníaco, é o quadro que também pode ser hipomaníaco, que não seja tão elevado, certo? Sim. Esses quadros também podem ter fases psicóticas ou não, certo? A gente chamaria de fases psicóticas quando são mais graves, quando tem, assim, delírios, alucinações. E no quadro dos maníacos, os delírios, não, são delírios de grandeza. Agora, continuando, me desculpe. Não, pelo amor de Deus. Aí a outra fase do transtorno bipolar é a fase depressiva, certo? É a fase em si que a pessoa, não, seria como a pessoa perdesse o gás, tá eufórica, murcha, e aí começa novamente, não? Do 0 ao 1000, digamos, zero, era isso que eu ia colocar. Exatamente, e aí nesse quadro depressivo está mais característica, certo? A inutilidade, a desvalia, a baixa de autoestima, pensamentos constantes de morte, ideações de suicídio, com graves tentativas também de suicídio, que tem acontecido muito isso, certo? E as pessoas perdem em si também, vão perdendo o colorido, o prazer, não? Então seria essa diferenciação assim, mais rápida, não tanto como uma aula do que seria os transtornos bipolares. Exatamente. Que também é uma patologia com bastante prevalência, com incidência muito grande, incide na proporção, infelizmente, 2:1 para as mulheres. Que loucura. Mas por causa, talvez, pelas alterações hormonais, também metabólicas, certo? Que desencadeiam essa situação. Entendo. Mas precisamos ver que isso é uma doença e precisa ser tratada, reconhecida, medicada, certo? E ter também todo um suporte, seja para a pessoa como para o núcleo familiar. Como para o núcleo, exatamente. Me chamou a atenção, há um tempo atrás, um caso de uma pessoa aparentemente sem maiores problemas, dança, come, bebe, dorme, passeia, enfim, muito alegre até, e de um minuto para o outro teve um comportamento estranho, inesperado, e um médico, um profissional, teria dito que era esquizofrenia. Só que foi a primeira vez que esta pessoa teve isso, de uma hora para outra, digamos, no domingo estava ótimo, na segunda ficou estranho, na terça veio o diagnóstico. Claro que eu não quero que o senhor fale nada sobre um caso que o senhor nem sabe. Agora, eu perguntaria o seguinte, é possível não haver nenhum sintoma anterior? Parece que há um hereditário apenas. E se for o caso, também isso me foi passado, e o comportamento levar a esse diagnóstico, quer dizer, ser uma coisa tão rápida, Rabelo? Olha, muitos comportamentos foram, quem sabe, mal diagnosticados, ou talvez até pela pessoa que tivesse esse antecedente de estímulo, de sempre estar alegre, sempre estar sociabilidade, sempre estar isso, talvez se omitisse ou talvez não procurou um médico, porque ficar eufórico é super gostoso, todo mundo quer ficar eufórico, ninguém quer ficar, não? Ninguém nasce assim, pensando em morrer. Não, nem de viver triste, nem de ter depressão. Certo? Então a pessoa automaticamente nisso, ela se excusa, muitas vezes não procura. Esse diagnóstico é um pouco difícil, porque a gente teria que ter uma vivência, uma situação. Então muitas vezes a pessoa fala que teve um surto. Exato. Que é o que mais parece. Que mais parece um surto, porque de repente a gente precisaria ver qual a gravidade disso. Se ela pensou em se matar, se ela ficou
com um sentimento de inutilidade, se ela ficou se culpando, quais situações em si que poderiam estar gerando uma ruminação de pensamentos nela. Não, ruminação seria ficar ali para que ela alterasse totalmente o humor. Porque como você até já falou um bocadinho antes sobre a esquizofrenia, nós até podemos voltar. Agora, nós estamos chegando no finalzinho do nosso tempo. Veja, eu quero, em primeiro lugar, convidá-lo a fazer mais um programa comigo. Obrigado. Você explorar essa sua presença tão... Nossa, o senhor está trazendo muita explicação prática. Isso é o que os nossos... É o que eu estou procurando, não dar uma aula, certo, mas dar uma vivência para desmistificar, não, a patologia, para a pessoa saber lidar, saber orientar a família, a pessoa, e ela, então, se conhecendo... ela pode aderir ao tratamento, aderir à medicação, e tendo essa aderência à medicação, que só vai causar benefícios a ela, e hoje nós temos assim uma gama de remédios modernos, bons, que têm efeitos muito significativos e surpreendentes, e ela, com essa adesão, não que a pessoa, vamos dizer, vai se modificar, achar que vai ficar dependente, que o remédio vai fazer isso, não. O remédio, certo, vai consertar esses sintomas que apareceram. Sem dúvida. Certo? Posteriormente, a personalidade dela, a maneira dela ser anteriormente, ela vai ter que fazer um trabalho de uma terapia. Para uma outra fase para ela se modificar e levar uma vida mais saudável. Uma vida saudável, começar, não? Como criar limites na vida sem limites. Nós ainda vamos voltar um pouquinho na esquizofrenia, mas eu vou, então, diante a sua aceitação em ficar um pouquinho mais comigo aqui, mais um bloco do programa JB, eu me despeço e vamos continuar. Despedimos, mas continuamos, tá bom? Tá bom. JB, eu estou conversando com o Dr. Luiz Fernando Castelo Branco Rabelo, esse profissional de primeira linha e que está trazendo uns esclarecimentos tão bons e tão práticos aqui para nós. Ele vai continuar comigo no próximo programa, devido à complexidade de tudo isso que nós precisamos esclarecer. Então, para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.